Eu quero ler João capítulo 20. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 20. Nós vamos ler ali um texto, na verdade, até o versículo 18. Obrigado, Léo. E nós vamos ver a experiência da ressurreição. Diz assim o texto: quem abriu a sua Bíblia, diga amém. Antigamente era interessante, porque como antigamente só tinha a Bíblia no papel, e aí tinha uma fala, como as coisas mudam, né? Porque antigamente falava assim, olha, se a pessoa do seu lado tiver sem Bíblia, oferece para ler junto, né? Então, se a pessoa do seu lado tiver sem Bíblia, apesar que a gente passa aqui, capítulo 20 de João, versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, para quem não sabe, é domingo. Bem cedo. Estava ainda escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo. Esse outro discípulo aqui é João. Aquele a quem Jesus amava. E disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, onde os dois corriam. Mas o outro discípulo, que é João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como os lenços que estiveram sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte. Imagine a cena. Separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara diante, primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Ele ainda não havia compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou na entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse-lhe: mulher, por que está chorando? A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor levou embora, diga onde colocou, eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Agora ele chama pelo nome. Antes ele estava chamando de mulher. Agora ele chama pelo nome. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai. Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contou o que lhe dissera. Pai, no nome santo do teu Filho, nós estamos diante das Escrituras Sagradas e eu peço, Pai, que nesse momento o teu Espírito Santo nos revele todas as verdades contidas
nesse texto. E que essa revelação faça com que o nosso coração seja incendiado pelo poder da Tua palavra, que a nossa mente seja renovada pelo poder da Tua palavra e que o Senhor atue em nossos corações e mentes para nos conduzir à Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Nós lemos aqui a experiência desses homens e mulheres na própria ressurreição. Esse texto ele é descrito nos 4 evangelhos, cada um dando alguns detalhes específicos. Agora imagine a cena. Olha aqui para mim, preste atenção. Imagine a cena. Durante 3 anos da sua vida, você segue uma pessoa. Você vai atrás dos seus ensinamentos, você obedece a sua voz, você sacrifica, você abandona a sua empresa de peixe, de pescaria, você abandona circunstâncias que você estava vivendo para seguir um homem chamado Jesus. Durante 3 anos você passa dedicado de lá para cá, mudando de aldeia para outra aldeia, visitando cidades, atrás de Jesus, na esperança, porque eles criam que ele era o Messias, o tão aguardado Messias, tão profetizado no Antigo Testamento. Mas aí, um dia, ele é preso, traído por um dos seus, é preso injustamente, e você olha tudo isso, você está vendo ali de perto, em loco. Você vê a prisão injusta dele, e você acompanha desesperada essa situação, sem poder fazer nada, impotente, e você vê ali ele sendo julgado injustamente, mentiras são colocadas ali para querer julgá-lo, e você vê ele sofrendo. Você vê ele sofrendo nas mãos dos guardas, dos soldados romanos, e ali ele apanha, ele tomando varada, ele tomando chicotada, a sua carne ali sendo dilacerada. E você vê ele caminhando, carregando uma cruz, até que ele vai ser crucificado. E você presente ali na crucificação, vendo a dor, o sofrimento de um inocente. Imagine a cena horrenda de um homem completamente ensanguentado, machucado, ferido. E você se perguntando, mas não é justo, ele é Jesus. E na sua cabeça agora passa tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos. E aí, na sexta-feira à tarde, ele morre. Logo ele é tirado e colocado no sepulcro. E aí você volta para casa perdido. Você tem uma sensação, quem já passou por isso sabe, é a sensação do pós-velório. Você vem tão cansado, né? Quem passa pelo processo do velório, chega uma hora que você está tão cansado que quando termina, você volta para casa, você está anestesiado, você não tem fome, você não tem nada, você só quer ir, você não sabe nem o que fazer. Você volta e você fica ali num período ali de luto, se questionando, se perguntando, né, sem vontade de nada. E eu acredito que foi assim o término da sexta-feira. O sábado, então, nem se fale. Eu imagino esses homens e mulheres questionando, se perguntando por quê, será que foi certo
Tudo que eu acreditei está ali, morto agora. Ele falou, mas eu estou em dúvida. Será que eu fiz a escolha certa? Imagine a cena. Como que você, se fosse você, como que você estaria? Provavelmente como eles. Confuso. Será que é isso mesmo? Será que ele é o Messias mesmo? Será que era tudo verdade? Será que eu errei? Será que as minhas escolhas foram certas? Será que valeu a pena? Questionando, sem perspectiva. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? 3 anos eu sabia o que fazer. Eu seguia e ponto. Mas e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? O que eu vou fazer da minha vida? E aí no domingo cedo, bem cedo, o texto deixa claro. Não havia nem chegado o dia. Maria e outras mulheres vão até o sepulcro para poder embalsamar, colocar ali as especiarias. Quando ela chega lá, ela encontra o túmulo aberto, ela encontra o túmulo vazio. E o texto deixa claro a angústia, o desespero. Eu quero que nós possamos entrar no texto, entender a cena. Tudo bem, só que você percebe a primeiro momento que eles não ficaram felizes, porque eles nem se lembravam que Jesus iria ressuscitar. Não foi a primeira resposta, não foi a primeira coisa que eles entenderam. Pelo contrário, eles roubaram o corpo, fizeram alguma coisa, eles foram pensar no natural. E é comum, seria natural pensar dessa forma. Enxergar toda aquela situação pela perspectiva do natural. E aí que o desespero bate, você percebe que os discípulos ali, correndo, olha, vê, não entendi nada, volta embora correndo, não estou entendendo nada. Maria ainda fica chorando, sem entender nada, uma mulher desconsolada, desolada ali, do lado do túmulo, sem entender o que está acontecendo, desesperada, impotente. E agora? O que vai acontecer? Piorou. Quando eu achei que estava ruim, piorou. Mas o texto narra que depois, Jesus se revela a ela e agora, no final, narra uma mulher completamente transformada, exaltando ao Senhor e anunciando ali a todos que Jesus ressuscitou. É interessante que, inicialmente, aquele estava sendo o pior dia da vida de Maria e dos discípulos, mas se transformou no melhor dia da vida deles. Tudo isso porque eles tiveram a experiência da ressurreição. Na verdade, esse texto ele mostra como todos nós precisamos ter a experiência da ressurreição. Sabe, é interessante que esse texto deixa claro algumas coisas que às vezes passa despercebido. Eles caminharam com Jesus durante 3 anos, eles creram em que Jesus falou durante 3 anos, mas o texto deixa claro que ainda tinha circunstâncias na vida daqueles homens e mulheres que ainda não creram. Porque o texto diz que João, na hora que João entrou, aí ele creu, porque ele ainda não tinha entendido. É interessante que Maria caminhou com Jesus 3 anos, mas na hora da angústia, na hora que Jesus estava do lado dela, ela não percebeu. E era o mesmo Jesus. Era o mesmo. Isso mostra como pode ser que nós possamos, às vezes, caminhar com Jesus, ser discípulo de Jesus e ainda não entender de fato quem é Jesus. Todos nós precisamos ter a experiência da ressurreição. A experiência que esses homens e mulheres tiveram. A primeira experiência foi a experiência do túmulo vazio. Lucas 24 narra o mesmo texto.
Lucas capítulo 24 narra o mesmo texto, abre comigo lá. Mas Lucas ele dá alguns detalhes que João não se preocupa em dar. Lucas 24. O versículo 5 ao 7. Diz assim: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se de que lhe disse, quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. A primeira experiência que nós precisamos ter é a experiência do túmulo vazio. É interessante que elas foram lá para encontrar com Jesus, mesmo morto. E quando não encontrou com ele morto, entrou em desespero. Algo aconteceu. Porque elas criam em Jesus. Não há dúvida aqui. Mas ainda elas criam no Jesus homem, o Jesus histórico. É interessante que o texto de Lucas diz, olha, o anjo falou, o que vocês estão procurando entre os vivos, entre os mortos, aquele que está vivo? Ele não está aqui mais, ele ressuscitou. Isso mostra que muitas vezes podemos estar crendo em Jesus. Não há dúvida, se você sair perguntando hoje, serão poucas as pessoas que vão falar assim, eu não creio em Jesus. A questão é, que Jesus que você crê? Aquele Jesus que está na cruz, com uma cara de coitado, derrotado? O Jesus que foi um grande homem, iluminado, com uma filosofia de vida diferente? Quando Jesus pergunta, fala, olha, do que estão me chamando? Fala, estão chamando você de profeta, estão chamando você de Elias, ou seja, o povo não tinha noção de fato de quem era Jesus. Sabia que ele era uma boa pessoa, mas não tinha noção. E aí ele pergunta, e vocês? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode ser que nós possamos viver uma vida toda crendo num Jesus errado. Por isso que todos nós precisamos passar pela experiência da ressurreição. Porque é interessante que elas estavam procurando um Jesus no lugar errado. E o Jesus errado. Tem muita gente procurando Jesus no lugar errado. Ele ressuscitou. Ele tá vivo. Ele venceu a morte. Ele é todo poderoso. Esse é o Jesus que é Deus. Ele é o alfa, o ômega, o início, o fim. Porque se eu estiver atrás de um Jesus morto, morto não faz nada. Morto não tem ação nenhuma. Mas é interessante nesse texto que o texto narra que as roupas, ou seja, o pano de linho que envolvia Jesus estava lá. Mas há um detalhe no texto em João, volta lá em João capítulo 20, versículo 7. Há um detalhe que chama atenção nesse texto. É importante nós entrarmos no texto para entendermos a história. Imagine a confusão, a pedra removida, o túmulo vazio. Quando eles olham para dentro, vê um tecido aonde Jesus estava. Mas há um detalhe de João que os outros não colocam. O texto diz, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, qual estava dobrado à parte separada. Então imagine.
eles encontram aquele pano que envolvia a cabeça de Jesus, dobradinho, no lado. Não te chama atenção essa cena? Espera aí. Por quê? Na cultura judaica, havia alguma prática que quando a pessoa estava comendo, e os servos ficavam ali, pronto para servir. E quando o homem, a pessoa estava comendo, e ela queria terminar, ela pegava o lenço que ela estava comendo, que ela se limpava, e ela simplesmente jogava em cima do prato, dizendo, acabei, pode tirar tudo. E se ele saísse, todo mundo sabia que ele não iria voltar. Mas na cultura, era o seguinte, quando o homem pegava o lenço, dobrava e deixava bonitinho em cima da mesa, ele está dizendo, olha, eu vou sair, mas eu volto, não mexam. O que Jesus está dizendo ali para isso é justamente isso. Olha, eu não estou aqui, mas eu vou voltar. Posso ouvir um amém? É interessante que quando eu tenho a experiência do túmulo vazio, eu tenho convicção de que ele vai voltar. Eu não creio no Jesus histórico, apesar dele historicamente ter acontecido. Eu creio num Jesus ressurreto, que morreu, venceu a morte, ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja dele. Essa é a experiência do túmulo vazio. Eu creio nisso. Por que nós vamos tomar ceia? Porque nós cremos nessa verdade. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, diz assim, eu sou aquele que vive, que estava morto, mas eis que estou vivo para sempre. Amém. Eu tenho as chaves do inferno e da morte. Segundo, a ressurreição precisa me conduzir à experiência da porta aberta. Quando eles chegam lá, a porta do túmulo está aberta e Jesus já não está mais lá. A primeira experiência é a experiência do túmulo vazio. Mas a segunda experiência que precisamos ter é a experiência da porta aberta. Por quê? A porta estava aberta não para que Jesus pudesse sair. Porque se você ler os textos seguintes da ressurreição, acontece algo. Jesus ele está agora glorificado. Então, tanto João como os outros textos fala que Jesus, os discípulos estão comendo e Jesus aparece do nada no meio deles. Agora Jesus tem poder de atravessar parede, tudo. É um corpo glorificado. Então Jesus agora ressuscitou, ele não precisava que a porta abrisse para ele sair. Não. Porque agora o seu corpo ressuscitado não está mais preso no espaço-tempo. Porém, a porta estava aberta para que os homens pudessem ver que o túmulo está vazio. Serve como testemunho da sua vitória sobre a morte. Se você hoje puder, e é um sonho que eu tenho, de ir para Jerusalém, e você visitar o túmulo de Jesus, você vai chegar lá, vai estar escrito, uma plaquinha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Até hoje serve de testemunho. Mas ao mesmo tempo, mostra que agora nós temos acesso ao Deus. Agora nós temos acesso ao Pai. A experiência da porta, ela nos dá a experiência do acesso. De poder termos um relacionamento pessoal com Deus. Segundo, essa porta é a porta do serviço. Os anjos declararam, ele ressuscitou. Então eles disseram, os anjos falaram, vão lá e contem. É interessante que o início do texto do capítulo 20 mostra uma Maria angustiada, triste,
sem esperança, mas termina dizendo que ela é comissionada pelo próprio Jesus a contar o que aconteceu. A experiência da porta aberta é a experiência do serviço. Porque logo após a ressurreição, Jesus dá uma ordem: ide e pregai a toda criatura. Ide e fazei discípulos. Todos que têm a experiência da ressurreição. É um erro que muita gente acha que pregar o evangelho é para alguns. Não. Não tem como. Todos que têm a experiência com Jesus saem querendo falar de Jesus. A mulher que estava lá no tanque, ministração que foi falada aqui no evento das mulheres. A mulher estava no tanque lá, sofrendo, angustiada, sozinha, abandonada, envergonhada. João capítulo 4, a mulher samaritana. Mas o texto termina dizendo que quando ela tem uma experiência com Jesus, ela sai e volta para a cidade e encara o seu maior medo, que eram as pessoas. O seu maior trauma, que eram as pessoas. Ela encara todo mundo e começa a pregar para todo mundo e fala: vem que eu encontrei o Messias. A experiência da ressurreição é a experiência da porta aberta. E a experiência da porta aberta é a experiência do serviço. Todo aquele que tem a experiência do serviço, ele vai pregar o evangelho, ele vai querer trazer, ele vai querer arrastar. Você precisa vir para a célula, você precisa ir para a igreja, você precisa de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Não fica só em você. E a experiência da porta aberta foi que a porta da salvação foi aberta. Jesus diz em João capítulo 10, eu sou a porta, por mim, se alguém entrar, será salvo. Jesus ele morreu para pagar o preço do pecado do mundo. A Bíblia diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E para que o homem tenha salvação, agora ele precisa entrar por essa porta que é Jesus Cristo. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E por último, é a experiência dos olhos abertos. Capítulo 20, versículo 11 de João. Eu quero ler um pouco mais esse texto. Diz assim, o versículo 11. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntavam, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. E eu não sei aonde puseram. É interessante, e eu creio que essa é uma das experiências mais significativas e necessárias que todo cristão precisa ter, que é a experiência dos olhos abertos. Esse mesmo relato você encontra lá em Lucas quando fala no caminho de Emaús, que até o Mateus falou aqui. Há 2 discípulos depois da ressurreição começaram a ficar desanimados, começaram a ir para outra cidade, e Jesus falou, fiquem em Jerusalém, mas eles estavam desanimados, não acreditavam mais de que nada poderia mudar, eles começam a ir para a cidade vizinha. E quando eles estão no caminho discutindo sobre esse assunto, Jesus encosta, eles não percebem que é Jesus, eles conversam com Jesus, mas eles não percebem que é Jesus. Eles respondem a Jesus, mas não percebem que é Jesus. E somente na hora que eles param para comer e Jesus parte o pão, que os olhos deles se abrem. E eles mesmos dizem, olha, nós não estávamos enxergando, mas algo ardia no nosso coração, mas nós não víamos.
É interessante que o próprio texto do capítulo 20 relata que João entrou, e somente na hora que ele entrou e viu, aí sim ele creu. Seus olhos foram abertos. Sabe que um dos grandes medos que eu tenho, e é uma preocupação, e é motivo de oração, é: Senhor, abre os meus olhos. Não me deixa na ignorância, não me deixa nas trevas. A revelação é a coisa mais importante que todos nós precisamos ter em vida cristã. Porque é possível crer, mas eu crer de forma limitada. É possível viver uma vida cristã, mas vivendo com pouca coisa perto daquilo que Deus teria. Em vez de eu desfrutar de 100%, eu acabo vivendo uma vida cristã 10%, 20%, porque eu ainda não enxerguei. Porque eu acho que os 10% está bom. Porque eu me acostumei com aqueles 15%, aquela vidinha, e eu estou deixando de desfrutar de tudo, porque eu ainda não enxerguei. E nesse texto deixa claro que Maria está ali angustiada, chorando, triste. Ela fala com o anjo, ela fala com Jesus e ela não percebe. Ela não percebe a experiência poderosa, ela ignora essa experiência. E poderia ter passado essa experiência e ela não ter percebido. A Bíblia mesmo relata que é possível receber anjo em casa sem saber. Irmãos, eu fico imaginando quantas oportunidades às vezes estão diante de nós. Só que no meio da dor a gente não consegue enxergar isso. Porque nós estamos sempre enxergando na perspectiva natural. Sempre na perspectiva da dor. Sempre na perspectiva do trauma. Sempre na obstinação. Percebe que ela era obstinada. Levaram meu Senhor. Ele estava ali, meu Deus do céu. Ela não percebeu. Eu fico me imaginando, será que Jesus não está do nosso lado e a gente está ignorando? Será que o favor de Deus já não está manifestado e a gente está ignorando? Enquanto você vê problema, enquanto você vê angústia, Deus está te dando uma oportunidade. É como Davi e Golias. Para alguns, Golias era o problema, para Davi foi a solução. Como você enxerga? Como que você enxerga? Com que perspectiva você olha? Maria entrou olhando na perspectiva da dor. Seus olhos estavam embaçados, porque a dor tomou conta da sua alma de uma tal forma que não permitiu que ela enxergasse o que era para enxergar. E aí eu me pergunto, quantos não estão vivendo desse jeito? A sua dor te dirige, a sua dor te consome, o seu trauma te conduz. E aí tudo que você vê pela perspectiva do trauma, da dor e do sofrimento. Como um óculos. Imagine que você coloca um óculos vermelho, você vai enxergar tudo vermelho. E às vezes eu vejo o que eu vejo de gente limitada. Não porque Deus não quer, mas porque ela está sendo conduzida por sua dor. Ela não teve a experiência dos olhos abertos, de ver o Senhor, a grandeza desse Deus e o que Ele pode fazer. Quem está entendendo, diga amém. É interessante que por várias vezes pergunta, por que você está chorando? É mais ou menos assim, eu estou com um prato de comida, e você chorando com fome, e a mesa posta, à disposição, e você chorando de fome, e eu dizendo, por que você chora? E você fala, eu estou com fome. E aí eu pergunto de novo, mas por que você está chorando? Mas eu estou com fome. Nem o anjo está entendendo, minha filha, você não está entendendo o que está acontecendo. O problema é de quando nós não temos a experiência dos nossos olhos abertos, nós estamos cegos, ignorantes, sem luz, e aí a gente não consegue ver exatamente aquilo que está diante dos nossos olhos. Quando nós estamos aflitos e angustiados,
nós não conseguimos enxergar a realidade de Deus na nossa vida. E é interessante que o texto diz que ela se voltou e viu Jesus. Eu acho interessante que primeiro, eu acho que Jesus, alguns defendem essa tese que Jesus era nordestino. Porque você percebe que, ô mulher, o nordestino que fala assim, né? Ô mulher, ô macho, né? O nordestino tem essa maneira de falar. Eu já vi alguns pastores nordestinos defender. Jesus era nordestino. Mas algumas coisas me chamam a atenção nesse texto. Porque o versículo 15 disse-lhe, mulher, por que está chorando? O que você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou, o levarei. Eu disse aqui que às vezes os nossos olhos estão fechados porque nós estamos permitindo que a dor, o sofrimento, embace os nossos olhos. Mas também podemos não estar enxergando de fato, porque vivemos de conclusões erradas. Esses dias eu vi uma pesquisa que diz que grande parte dos nossos problemas, na verdade, é por conta de uma conclusão errada. Ela achou, na cabeça dela, ela criou uma ideia, ela deduziu e concluiu que era o jardineiro. Se ela tivesse parado para prestar atenção, se ela tivesse dado uma respirada, peraí, deixa eu me recompor. Nem todo mundo tem essa capacidade na hora da angústia, eu sei disso, mas isso é maturidade emocional também. Deixa eu me recompor aqui. Peraí. Mas muitas vezes tomamos atitudes precipitadas porque supomos de forma errada algo que não é real. Quantos estão entendendo? Diga amém. Isso acontece muito no nosso dia a dia. Porque nós criamos na nossa cabeça circunstâncias que na cabeça já existe. Vou te dar um exemplo. Quem aqui já passou por isso? Na sua cabeça, isso aconteceu comigo uma vez. Eu queria achar uma camisa e na minha cabeça a camisa era azul. E eu procuro a camisa azul, e eu procuro a camisa azul, e eu procuro a camisa azul. E todo bom marido, quando procura uma camisa azul, o que ele faz? Ele grita o nome da esposa, cadê a camisa azul? Onde vocês colocaram a camisa azul? E fica berrando e a mulher fala, não sei onde está essa bendita camisa azul. E cadê essa camisa azul? E você vai aonde passa a roupa não está, você vai aonde a lava-roupa não está, você vai no armário e você vira, e você vai no armário dela, fala, pegou a camisa azul. Bom, no fim, depois de todo estresse, eu descobri que, na verdade, a camisa não era azul. Da minha cabeça, eu estava confuso. Então, na minha cabeça, a minha imagem que tinha, a camisa era azul, mas não era azul. A camisa era outra cor. Eu criei um problema lá. Estressei todo mundo. Porque eu queria algo que não existia. Eu estou dando esse exemplo. Quem já passou por isso aqui em algum momento? Você está procurando alguma coisa, depois você descobre que não é verde, é amarelo. Você... Não é? Todo mundo já passou por isso. Maria não foi diferente. E quantos problemas nós evitaríamos e quantas circunstâncias nós evitaríamos se nós não entendêssemos que às vezes nossas conclusões, se a gente parasse para falar, peraí, eu posso estar errado. Se nós tivéssemos a simples humildade de dizer, peraí, eu posso estar errado. Peraí, tem alguma coisa errada e provavelmente sou eu. Mas primeiro a gente condena tudo. Você viu que ela estava brigando até com
com o jardineiro. O jardineiro, você tirou ele daqui, o que você fez? Oh, meu Deus do céu! E sabe o que eu amo nesse texto? É que os anjos chamam ela de mulher por várias vezes. O próprio Jesus chama ela de mulher. Mas o versículo 16 diz assim, Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico. E esse exclamou foi um berro. E não foi só um berro. Ela gritou, Rabone! E ela pulou no pescoço dele, porque o texto seguinte diz assim, Jesus disse, não me segure. Ainda que eu vou voltar para ela. Jesus estava fazendo mais ou menos assim, me solta que eu tenho coisa para fazer. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque imagine a angústia dela, e na hora que você encontra Jesus, tanto eu como você, o que nós iríamos fazer? Abraçar. Você não ia ficar, ai Jesus, maravilha. Não, você ia pular no pescoço, abraçar, é o mestre. E Jesus assim, peraí, me solta que eu tenho coisa para fazer. Vai lá e anuncia. Mas sabe o que eu amo nesse texto? Que diante de toda essa situação, de toda essa experiência de Maria, para mim a experiência mais significativa foi a experiência pessoal dela. Porque Maria não foi tratada na sua individualidade, ela não foi tratada de forma comum, como todos. Enquanto era chamada de mulher, nada acontecia, mas quando chamou pelo nome, algo mudou. Isaías 43 relata isso. Eu te chamarei pelo teu nome, tu és meu. Eu tenho você na palma das minhas mãos, o seu nome gravado. Sabe o que eu acho lindo nesse texto? Que Deus é um Deus salvador de todos. Mas Ele também é salvador do Ricardo, da Salete, do Assis, do Felipe, do Mateus, do Tiago. E sabe o que é mais lindo nesse texto? Jesus chama pelo nome. Jesus está chamando você pelo seu nome. Ele vê a sua dor. Quando ele fala Maria, ele está prestando atenção na dor de Maria. Alguns escritores falam que essa expressão foi com um tom tão amoroso. Foi com um tom tão amoroso que você tinha uma mulher, vamos ser sinceros, depois de tudo que eu expressei aqui, você tinha uma mulher completamente isolada, confusa, perdida. E quando nós chegamos nesse nível de estado emocional, a gente está descontrolado. A voz de Jesus veio de uma tal forma que chamou Maria. Ela parou. Ela parou. Ela ouviu a voz. Você percebe que o texto diz que ela se vira, ou seja, ela estava assim, não, levaram, sabe, fizeram isso, aquilo. Maria, ela reconheceu a voz. João capítulo 10 diz, as minhas ovelhas reconhecerão a minha voz. Quando a voz do pai fala, o filho ouve. Quando a voz do pastor fala, a ovelha responde. É uma voz suave, uma voz de amor. É essa voz que está sendo dita nessa manhã. Eu estou chamando você pelo nome. Não importa o tamanho da sua angústia, da sua dor. A experiência da ressurreição te dá esperança. A experiência da ressurreição te enche de fé. A Páscoa, ela é o símbolo dessa realidade. É o dia em que Jesus sai do túmulo, vence a morte,
e te chama pelo teu nome.